Olá, boa noite, amigos do Jets, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E gostaria de agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade para estarmos juntos, neste momento de estudo, diferente, da nossa vivência. Estamos vivendo tempos diferentes de uma forma geral, né? E a gente precisa se adaptar a esses novos tempos e aproveitar o máximo desse tempo que nos está sendo dado para as nossas reflexões, para aprofundarmos os nossos estudos na doutrina, nos fortalecendo enquanto grupo, enquanto conjunto, enquanto irmãos, né? Para que a gente possa atravessar esse momento difícil da melhor maneira possível, extraindo dele o melhor, e ao terminarmos, ao sairmos, desta quarentena, desse estado de introspecção que estamos todos, que a gente possa estar melhor, não é verdade? Então eu espero que a gente possa, nesses poucos minutos, aprender um pouco mais juntos, e vibrando por nós e pela humanidade de uma forma geral. Bom, amanhã, domingo, né, dia 10 de maio de 2020, estaremos comemorando mais um Dia das Mães, né, uma data que se convencionou estabelecer para ser o Dia das Mães, porque na verdade o Dia das Mães são todos os dias, todos os momentos nós devemos a nossa gratidão, o nosso reconhecimento a esse ser que nos oportunizou estarmos aqui reencarnados, vivendo as nossas experiências e que nos ajuda sempre, né? Então, nós devemos a esses seres todos os dias o nosso amor, o nosso respeito e a nossa gratidão. No entanto, como eu disse, amanhã estaremos comemorando o Dia das Mães, então antecipadamente eu gostaria já de parabenizar todas as mamães que estejam assistindo esse vídeo, que se sintam abraçadas, né, que possam receber de Deus a recompensa pelo seu trabalho, né? Que é a melhor recompensa que a gente pode receber. Porque o que fazemos, na verdade, é acolher seres temporariamente como nossos filhos, mas todos nós somos, na verdade, filhos legítimos de Deus, né? Então, o nosso papel enquanto mães é cuidar por um tempo para devolver para Deus e fazendo isso da melhor maneira possível. Porque esses seres necessitam e aguardam isso. Porque quando nós reencarnamos, Deus nos dá essa bênção de poder vir através de outro ser. Para que através desse contato nós possamos adquirir qualidades, habilidades, né? Ser ajudados a adquirir determinadas qualificações para que a gente possa ascender espiritualmente. Então esses seres são eleitos, elegidos para nos favorecer dessa maneira. Nos favorecem já de primeiro, nos acalentando no ventre, nos nutrindo, né, no seu ventre durante 9 meses, e depois disso vão se entregando nessa labuta diária para nos oferecer o melhor. Óbvio, aquelas que entendem a importância, né, desta tarefa. Infelizmente, nem todas assumem a responsabilidade como ela deve ser. No entanto, aquelas que assumem sabem da dificuldade, da labuta diária, que é para a gente levar adiante esta missão preciosa que é educar um ser, que é o mais importante. A tarefa é muito mais do que dar uma comida, uma casa. Ela é muito maior do que isso, né? É dar valores, é ajudar esses seres que estão chegando a vencer as suas dificuldades, especialmente através dos nossos exemplos, né? Dos nossos exemplos diários. Então, as mães merecem realmente todas as homenagens do mundo, e elas ainda não são suficientes para agradecer tudo que devemos a ela. Né? Os espíritos venerandos vão nos falar que abaixo do amor de Deus só é o amor de mãe. Né? O amor de mãe é do maior amor que a gente pode vivenciar na Terra, é o amor materno, é o amor da mãe pelos seus filhos. Né? E certa vez, num relato de Chico Xavier, que chegou uma mãe muito aflita, chorando, né, para Chico, contando as dificuldades do seu filho,
e perguntando a Chico o que ela deveria fazer, né? E Chico dissesse que ela, e Chico aconselha a ela que o que ela deveria fazer era orar, porque a oração de uma mãe, ela arromba as portas do céu. Foi como o Chico falou a ela, né? A oração de uma mãe, minha irmã, arromba as portas do céu, para a gente ter uma noção do poder, né, que envolve esse amor, né, materno, como ele pode realmente auxiliar os seus tutelados, né? Então, mudamos do plano astral, né? Nós reencarnamos, viemos do mundo espiritual para o mundo físico por intermédio de um ser que já esteja no plano físico. Então, somos plantados dentro desse ser e germinamos no seu ventre. E no seu ventre crescemos, nos desenvolvemos, damos forma ao nosso corpo físico, utilizando os recursos materiais que chegam até nós pela mãe. Este ser que nos abriga, sustenta e protege. Então, é o primeiro ser que temos contato quando nós reencarnamos, é a mãe. Porque ela é a primeira que acolhe no ventre, né, que alimenta, que nutre, até o momento do parto, que nós, né, vamos para o ambiente exterior e aí a gente vai ter contato com os outros, né, membros da família, aqueles que vão conviver conosco, mas prioritariamente, primeiramente, a gente tem contato com a mãe. Então é muito importante. E quando a gente inicia esse processo, quando a gente sai do ventre, né, a mãe vai nos nutrir, nos agasalhar, vai zelar pela gente, vai se desvelar, como eu disse, né, são N sacrifícios. Então são N sacrifícios que uma mãe vai fazer para poder dar cabo da sua missão grandiosa, que é trazer esse ser à Terra. Então, é a mãe que passa as primeiras impressões, é a mãe que vai manter os primeiros diálogos, que vai dar as primeiras orientações. Então, é de importantíssima, né, participação a mãe na vida de um filho, né? Tanto que na maioria para a maioria dos filhos, né, não desconsiderando o papel dos outros entes, como os pais, os avós, os tios e tudo mais. Mas dentro dessa gama de afetos, normalmente a mãe é o afeto número 1 dos nossos corações, justamente por conta dessa relação aí afetiva, amorosa e de instrução que a mãe sempre está nos direcionando, né? Então, é um papel de importantíssimo para nós, né? Então, e aí nós vamos adentrar o tema da noite propriamente dito, que a nossa irmã pediu para que a gente falasse um pouco de, para nós, a maior referência de maternidade que nós poderíamos ter, que é a de Maria, a mãe de Jesus, ou a Virgem Maria para alguns, né? Então, Maria vai ser para nós como se fosse aquele modelo, né, de maternidade, um modelo de mãe, e que acabou se tornando não só a mãe, porque transcendeu o papel de mãe exclusiva de Jesus. Maria passou a ser a mãe de todos nós, né, pela sua dedicação, pelo seu desvelo, e hoje com conhecimento do seu trabalho no mundo espiritual, mas a gente pode atestar isso, como Maria é a mãe grandiosa de toda a humanidade, né? Ela estendeu esse amor por Jesus por toda a humanidade, assim como Jesus o fez, né? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre a história de Maria e sobre Maria e o seu trabalho, né, maravilhoso. Eu queria iniciar com um poemazinho que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, de Alta de Souza, em que ela fala sobre Maria. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nome do poema é Maria. Toda a expressão de ternura do mundo de provação nos céus ditoso procura a sua excelsa afeição. Consolo das mães piedosas, cheias de mágoa e de pranto, sobre quem atira as rosas do seu amor sacrossanto. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão da harmonia, visão de paz e de luz, paz dos céus, Ave Maria. Então, com esse lindo poema de Alta de Souza, vamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre Maria, né? Conhecer um pouco mais desse ser iluminado
e através da sua história poder, né, nos espelhar nela para melhorar o nosso desempenho enquanto mães, né, que somos, ou aquelas que não são, que desejam ser, ou aquelas que não puderam ser mães de forma direta nessa encarnação, mas são de forma indireta, acolhendo filhos de outras, ou aquelas que já tiveram seus filhos nos seus braços, mas hoje, infelizmente, eles não estão mais perto de vocês. Então, vou começar a falar sobre Maria, um pouco da sua história, da sua vida, da sua caminhada ao lado de Jesus, né, da sua abnegação, do seu trabalho também posterior de divulgação do Evangelho e nos espelhar, né, nessa figura, porque Maria é a nossa referência de maternidade, a nossa referência maior de maternidade, né? Essa mulher que se entregou à maternidade de forma plena, né? E abraçou posteriormente a humanidade inteira como seus filhos, porque hoje Maria não é só mãe de Jesus, é mãe de todos nós, da humanidade inteira. Maria é essa mãe grandiosa de todos nós, né? Então, a gente foi fazer uma pequena pesquisa, né? Porque Maria, a Virgem Maria, Maria Mãe de Jesus, é adorada em diversos países e em cada país ela vai ter um nome, tem uma característica, né? Segundo a tradição católica desses países. Então, lá em Portugal, ela é conhecida como Nossa Senhora de Fátima, no México, como Nossa Senhora de Guadalupe, em Cuba, como Nossa Senhora da Caridade, Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e no Peru, como Nossa Senhora do Rosário. Só pra gente saber como é a identificação dela em alguns países, né? O jornalista Rodrigo Alvarez, ele escreveu um livro inteiro sobre a figura de Maria, porque é uma figura controversa, né, como ele diz, é respeitada por alguns, desconsiderada por outros, né, e a gente vai ver um pouco sobre isso mais para frente, mas ele diz o seguinte em um trecho: a mulher que gerou o homem mais importante da história viveu o inferno, dividiu os cristãos, conquistou meio mundo e é chamada de mãe de Deus. Então é uma mulher que tem uma importância, né, grandiosa no mundo. Então vamos lá. Para a Igreja Católica, né, principalmente, Maria tem uma importância enorme, né? É a mãe de Deus, é a mãe da humanidade, é uma figura que é adorada, como eu disse, em diversos países, em todos os países, na verdade, católicos, né? Já na versão protestante e evangélica, Maria já não tem tanta importância. Para os protestantes, Maria é apenas uma figura coadjuvante. Ela é somente a mãe de Jesus, né? Como se isso fosse algo de menos importância, de pequena monta, né? Então, para ser mãe de Jesus, para ser escolhida e elegida mãe de Jesus, precisava ser uma figura, vamos dizer assim, à altura daquele que chegaria, né? Então, infelizmente, eles subestimam, né? Menorizam, vamos dizer, o papel de Maria na vida de Jesus, na história da humanidade, né? Então, Maria, né, pouco se sabe, poucos registros se tem historicamente e no Evangelho da vida de Maria, né? Onde Maria viveu, quem eram seus pais, como ela vivia, a gente tem poucas referências sobre a vida de Maria, como também a de Jesus, né? Existe ali poucas informações no Evangelho sobre a vida de Jesus. A gente tem mais do seu nascimento, um pedaço da sua infância e depois a fase do seu messianato, que foi dos 30 aos 33, quando ele foi crucificado, né? Mas a gente tem muita coisa que se perdeu, que a gente não tem registros do que eles vivenciaram, né? Mas a história de Maria efetivamente vai se iniciar com Jesus e a sua importância para nós a partir da Anunciação, né? Que foi o primeiro grande feito dessa história, né? Que Maria é visitada à noite por um anjo e neste momento ela é notificada, informada da sua missão, da sua tarefa e do que ela teria que fazer dali por diante, né? Então o anjo vai falar que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Então o anjo continuou: o Senhor está com você.
Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus do Altíssimo. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Então, o primeiro grande feito de Maria, né? Após aquele susto inicial, óbvio, mas após ouvir o anjo, prontamente Maria, né, adere à missão, aceita a missão de trazer ao mundo essa figura de importância que era o Messias esperado. Então Jesus era uma promessa antiga ao povo hebreu, né? O povo que alimentava há centenas de anos a expectativa e a esperança da chegada desse Messias. Então não era qualquer coisa. Ela sabia que era algo realmente grandioso que a esperava, né? Então a gente vai ver lá no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, que Emmanuel vai dizer sobre a escolha de Maria, né? Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo, não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar, apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então você vê que Emmanuel, sobre essa lição, vai falar, né? Que assim como Jesus chega de forma humilde e simples, né, foi escolhida uma mulher humilde e simples, entre aspas, né, no seu aspecto externo, porque era alguém de uma luminosidade interior muito grande, mas apresentava exteriormente uma fragilidade, uma pobreza, uma simplicidade, né? E uma humildade, né, que era favorável para o projeto que a espiritualidade tinha de trazer Jesus. Então Maria era a figura ideal, né, a eleita, a genitora ideal. Maria foi escolhida, a gente vai ver no livro Maria de Nazaré, Maria foi escolhida no reino dos céus e depois chamada ao torvelinho da terra para cumprir o seu mandato. Os espíritos nobres do seu reino a acompanharam desde a sua descida triunfal, do abrir ao fechar dos olhos no reino dos homens. Então a gente vê que Maria foi assessorada, teve todo um planejamento para estar na terra, para receber Jesus, assim como o próprio Cristo teve. Então a gente por aí vai tirando que esse ser não é um ser, né, de qualquer monta, não é um ser inferior, é um ser extremamente alinhado, vamos dizer assim, com as esferas que Jesus também faz parte, né? Então, os preparativos para a chegada de Jesus. Então, no livro Boa Nova, a gente vai ver o seguinte trecho. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova, a esfera do Cristo se aproximava numa vibração profunda de amor e de beleza. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor. Então veja que maravilha, né? Quando a gente fala de Jesus, da sua grandiosidade, do quanto foi trabalhoso para a espiritualidade, o quanto foi trabalhoso para a espiritualidade preparar, né, e executar a sua vida, né? Não foi só para Jesus, mas também para Maria, para José, para os discípulos, né? Figuras importantes nessa estrutura toda que foi montada para recebê-lo. Então não é só ele vir, mas todo o ambiente que foi preparado, as pessoas que iriam dar suporte a ele para que ele pudesse vir. Então veja que foi algo realmente pensado e preparado com muito cuidado pela espiritualidade responsável por isso. Né? Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz o seguinte: as figuras de Simão, Ana, Isabel, João Batista, o primo de Jesus, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas.
Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. É o que eu acabei de dizer. Esses seres, João, Ana, sua mãe, Ana, Isabel, a mãe de João, Maria, José, todas essas figuras são tão importantes também como o próprio Cristo, né? Porque elas vieram antes para preparar esse terreno, né? Para deixar tudo do jeito propício para receber Jesus e caminhou com ele também, dando esse suporte importantíssimo. Maria o tempo todo esteve ao lado de Jesus, nos momentos alegres e nos momentos difíceis, que foram a maioria, né? Ela esteve lá, né? Com essa figura materna e amorosa para o apoiar, né? No Evangelho dos Humildes de Rigonati, ele vai dizer o seguinte: ao escrever o seu evangelho, Mateus compreendeu a inspiração que lhe vinha do alto, de que um espírito virginal tinha sido escolhido para vir a ser mãe do mestre. O espírito virginal é aquele que, através de sucessivas e incontáveis reencarnações, torna-se isento das máculas da matéria. Então, para além da figura de Maria, há, uma discussão sobre a questão de Maria ser virgem ou não ser virgem, né? A gente tende muito a se apegar em detalhes que não fazem a diferença, né? Então, em vez da gente estar olhando para todo o processo de abnegação, de amor, de doação de Maria, as pessoas querem discutir se Maria era virgem ou não, e isso para alguns é motivo de celeuma, de discussões severas, né? Então, a interpretação aqui de Rigonati no Evangelho dos Humildes é essa, que quando Mateus se refere a virginal, ele quer falar de um ser, de uma pureza, de uma grandiosidade tão grande, sem mácula, né? Virgem sem malícia, e sem manchas, sem nódoas, vamos dizer assim, no seu espírito, né? Para exercer a função que exerceu, Maria nos diz ser um ser dessa magnitude, né? Então, no livro A Gênese, a gente vai ter uma concepção também de Kardec falando sobre isso. Ele fala o seguinte sobre a concepção virginal de Maria. Não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las, né? Então, Maria ter um filho virgem seria, vamos dizer assim, um milagre, né? Então, dentro das leis de Deus, os milagres não existem, né? E derrogá-los à prerrogativa de alguns, mesmo sendo o Cristo, seria um contrassenso para as leis de Deus, né? Então, a gente vai ver aí que Maria vai se desvelar na educação de Jesus, né? A gente tem um período que a gente só tem referência de Jesus no Evangelho até os 12 anos, né? E nesse período, Jesus demonstra uma educação, né, irretocável, muito provavelmente dada por Maria e por José também, mas Maria fortemente ensinando a Jesus, né, nos seus primeiros passos, ensinando a sua doutrina, ensinando Jesus os primeiros contatos com os assuntos da vivência, né, do seu messianato, né, até porque não se podia esconder nada de Jesus, ele sabia desde sempre a que veio, para que veio, e ele também se dedicava a isso de uma forma muito persistente, vamos dizer assim, né? Então Maria fazia lhe dar a ele, né, o suporte, direcionando da melhor maneira possível. A gente vai ver Jesus nesse episódio em que ele se perde de Maria aos 12 anos e que vai para o templo e começa ali
a conversar com os doutores da lei. Quando Maria dá por falta dele que vai encontrar, ele está lá dialogando, né, de tete a tete com os doutores da lei, que ficaram surpresos com aquele menino que tinha tanto conhecimento, né? Então, Maria era uma mãe zelosa, uma mãe preocupada, como toda mãe, né? E ela se preocupava realmente, sabendo também da destinação de Jesus, se preocupava com o seu futuro e com o que poderia acontecer, mas ela confiava naquilo que lhe foi prometido e ela sabia qual era o papel dela nisso, né? Então, a gente vai aprofundando esses aspectos da infância de Jesus até chegar à crucificação. Então, toda essa caminhada, Maria esteve ali, Jesus pregando e Maria vendo, acompanhando, até que chega um momento mais crítico, vamos dizer assim, da vida de Jesus e da vida de Maria. Porque imagine para uma mãe vivenciar o que Maria vivenciou. Ver seu filho ser preso, violentado, espancado, caminhar pelas ruas carregando uma cruz, ser crucificado, ser colocado uma coroa de espinhos, ele ser zombado. Então, assim, imagine o que é uma mãe acompanhar toda essa peregrinação de sofrimento de um filho e não poder fazer nada, tendo que assistir passivamente seu filho ser, né, assassinado da maneira cruel que foi. Então, imagino que deve ter sido uma dor indescritível para Maria, né? E ver que Jesus se deixava conduzir de forma tão pacífica. Então isso deve ter doído profundamente na mãe Maria, amorosa, né? Na mãe dedicada. Então, imaginemos esta cena, né? E na crucificação, a gente vai ver também no livro Boa Nova, o seguinte relato. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então a gente vê a profundidade disso, né? De uma mulher que está sofrendo, que está com o coração estraçalhado de ver seu filho daquela maneira, mas que reconhece que acima dela há o Senhor, que zela por ela, pelo filho e por todos, e que por fim é a sua vontade que deve ser feita porque é a melhor vontade. A mulher que é um ser que entendeu que a vontade do Pai é a melhor vontade para nós. Entendeu e resigna e aceita de forma humilde, sem revolta, sem melindre, né? Então veja a grandiosidade desse ser. E aí passado, né, esse período, passado a crucificação, esse momento de extrema dor, né, em que Jesus apresenta para ela, inclusive no momento da crucificação, quando ela está ao lado de João, Jesus apresenta para ela a proposta de ser mãe de todos. Ali naquele momento, Jesus diz: eu não sou mais seu filho, não sou só eu que sou seu filho, né? Acolha outros como filho, você pode ter muito mais filhos. E foi o que Maria fez a partir dali, né? Jesus a direcionou para João. Mulher, eis aí o seu filho, João, eis aí a sua mãe, né? Primeiro estabelecendo aquela relação que Maria iria ampliar para a humanidade inteira. Então veja que grandiosa é essa lição, né? E ainda em Boa Nova, a gente vai ter o seguinte relato. Minha mãe dizia a um dos mais aflitos: como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela, carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Veja que depois daquele momento doloroso com Jesus, Maria passou a ser a mãe de todos, a conselheira, né, de todos, aquela que era solicitada para aconselhar, para dar um ombro amigo, e ela fazia isso como ninguém.
E depois, né, de vivenciar as suas dificuldades, né, as primeiras dificuldades, porque após a morte de Jesus começa a caça, né, aos discípulos e a todos aqueles que se diziam cristãos, né, e Maria posteriormente vai sair de lá, vai viver com João, né, e vai viver mais alguns anos, e aí no seu retorno para o mundo espiritual, é interessante que lá no Boa Nova também vai ter um relato sobre o seu retorno, nós temos o seguinte: em levada às suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, vendo fazer-te companhia e receber-te a tua bênção. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçurosos? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Maria, uma inovidável expressão de serenidade, esperou a ruptura dos verdadeiros laços que aprendiam a vida material. Quando aquela alma eleita se elevou da terra, extensa multidão de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Olha que imagem linda, né? Então Maria, vindo ser recolhida por seu filho Jesus no instante do seu desencarne, e encaminhada junto a uma pleiade de espíritos que cantavam hino e exaltavam a vida dessa figura maravilhosa e importantíssima da história da humanidade, nossa mãezinha querida, a Maria, né? Então, ela vai nos deixar esse exemplo maior, né? Como eu disse, de maternidade. E ainda essa herança que ela vai nos deixar, né? A herança maternal, vai nos dizer ainda Humberto de Campos no livro Boa Nova. A bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvides o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Então, que a gente possa manter sempre viva na nossa mente e nos nossos corações uma lembrança e uma oração direcionada à nossa mãezinha querida, Maria Santíssima, né? Que, como eu disse, exerceu um papel importantíssimo como mãe de Jesus, mas especialmente exerce até hoje como mãe de todos nós, né? Faz um trabalho hoje no mundo espiritual importantíssimo, né? Com os nossos irmãos, especialmente com os nossos irmãos suicidas, né? A gente vai ver esse relato lá no livro Memórias de um Suicida. Quem leu já viu lá. Quem não leu ainda, fica essa indicação para conhecer um pouco do trabalho de Maria hoje no mundo espiritual, porque ela continua atuante, ativa e trabalhando, né? Assim como seu filho. Então, que a gente possa levar para o nosso Dia das Mães essa reflexão, essa figura de Maria como a nossa protetora, como a nossa inspiradora, que a gente possa se melhorar na arte, né, de ser mãe. Mãe não só dos nossos, mas também daqueles que chegam até nós precisando de uma palavra, de um apoio, de um carinho, né? Porque, infelizmente, muitos não têm.
né? Muitos estão sofrendo aí, não por fome material, mas fome de afeto, fome de carinho, e a gente pode dar esse carinho. A gente pode ser essa mãe que eles não tiveram, né? Então, fica essa reflexão para a nossa noite de hoje, agradecendo mais uma vez aos amigos pelo convite, pela atenção, né? Peço desculpa aos amigos pela minha voz, eu tô um pouco, né, essa mudança de temperatura em Salvador, né, fez com que eu tenha problemas de rinite, então tá um pouco atacada, mas eu tinha um compromisso com vocês, eu não podia e não queria falhar, então peço desculpas pelo meu estado, né, mas espero que vocês aproveitem bastante, né, da nossa conversa, do nosso diálogo, aprofundem isso aí nos comentários que vocês vão fazer entre vocês, recebam o meu abraço, o meu carinho, e assim que isso tudo acabar, a gente vai estar juntinho aí, tete a tete, trocando essa energia e esse carinho que eu sempre recebo quando eu vou no Jets. Então, um beijo enorme a todos os meus amigos e irmãos do Jets, né, as mamães, especialmente, que vocês sejam felizes, que vocês sejam envolvidas por Maria, por Jesus, se fortaleçam na luta e continuem firmes e fortes, né, nessa missão que nos foi dada, para que a gente possa prestar contas de tudo direitinho quando a gente chegar lá no mundo espiritual. Tá bom? Um beijo grande. Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e seja conosco hoje, amanhã e para sempre.